Capítulo 4, Levítico. Subtítulo: O sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: Se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Levará o novilho à entrada da tenda da revelação, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o sacrificará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda da revelação. E, molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco do sangue diante do Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação, e derramará todo o resto do sangue do novilho na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação, e tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins. Ele os tirará. Assim como se faz com o boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento, enfim, tudo o que restar do novilho, levará para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se joga a cinza, e queimará sobre a lenha. Será queimado onde se joga a cinza. Subtítulo: O sacrifício pelos pecados da comunidade. Se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância, sem o conhecimento da Assembleia, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, tornando-se assim culpada, quando o pecado que cometeram for descoberto, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o levará diante da tenda da revelação. Os anciãos da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será sacrificado diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho à tenda da revelação. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu, e porá um pouco do sangue sobre as pontas do altar, que está diante do Senhor, na tenda da revelação, e derramará todo o resto do sangue na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação. Tirará dele toda a sua gordura, e a queimará sobre o altar. Fará com este como fez com o novilho da oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Subtítulo: O sacrifício pelos pecados de um líder. Quando um líder pecar, fazendo por ignorância qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu, e assim se tornar culpado, quando for notificado do seu pecado, levará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o sacrificará no lugar em que se sacrifica o holocausto, diante do Senhor. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o resto do sangue na base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício, da oferta pacífica. Assim, o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele, e ele será perdoado. Subtítulo: O sacrifício pelos pecados do povo. E se alguém dentre o povo pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, e assim se tornar culpado, quando for notificado do pecado que cometeu, levará como oferta pelo pecado cometido uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará no lugar do holocausto.
Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, como o aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá trazê-la sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará como oferta pelo pecado, no lugar em que se sacrifica o holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto e derramará todo o resto do sangue da oferta na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor dele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. Levítico. Subtítulo: O sacrifício pelos pecados ocultos. Se alguém, sendo apresentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, sofrerá por causa de sua maldade. Se alguém tocar alguma coisa impura, seja cadáver de animal selvagem impuro, seja cadáver de gado impuro, seja cadáver de animal que rasteja impuro, mesmo que o faça sem perceber, ficará impuro e culpado. Se alguém, sem perceber, tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que este se tornar impuro, quando o souber, será culpado. Se alguém, sem perceber e de forma irrefletida, jurar com a própria boca fazer o mal ou o bem, naquilo em que é possível jurar de forma irrefletida, quando o souber, será culpado numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas deverá confessar aquilo em que tiver pecado, e, como oferta pela culpa, levará ao Senhor uma fêmea de gado ovino ou caprino, uma cordeira ou uma cabrinha, como oferta pelo pecado que cometeu. E o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele. Mas, se não tiver recursos para oferecer gado, ovino ou caprino, então levará ao Senhor, como oferta pela culpa por aquilo em que tiver pecado, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que for oferta pelo pecado, destroncando com a unha a cabeça junto ao pescoço, mas sem arrancá-la, e aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado na parede do altar, e o que dele restar deixará escorrer na base do altar. É uma oferta pelo pecado. Com a outra ave fará holocausto conforme a regra. Assim, em favor dele, o sacerdote fará expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Mas se não tiver recursos para oferecer nem 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então levará a 10ª parte de um efa da melhor farinha como oferta por aquilo em que tiver pecado. Não lhe derramará azeite, nem acrescentará incenso, porque é uma oferta pelo pecado. Ele levará ao sacerdote, que pegará um punhado dela como memorial da oferta e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Assim, em favor dele, o sacerdote fará expiação do pecado cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado, e o que restar pertencerá ao sacerdote, como a oferta de cereais. Subtítulo: O sacrifício pela profanação de coisas sagradas. O Senhor disse a Moisés: Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará um quinto, e o dará ao sacerdote. E, com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote
fará expiação em favor dele e ele será perdoado. Subtítulo: o sacrifício pelos pecados involuntários. Se alguém pecar, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade. E levará ao sacerdote, como oferta pela culpa, um carneiro do rebanho, sem defeito, corretamente avaliado. E em favor dele, o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Certamente, ele se tornou culpado diante do Senhor. Capítulo 6, Levítico. Subtítulo: o sacrifício pelos pecados voluntários. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganando o seu próximo sobre um depósito ou penhor ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve por extorsão, ou o depósito que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou com falsidade. Restituirá tudo e mais um quinto, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E, como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito. Ele o levará ao sacerdote, como oferta pela culpa, corretamente avaliado. E em favor dele, o sacerdote fará expiação diante do Senhor. E ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito pelas quais se tenha tornado culpado. Subtítulo: a lei do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dá esta ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá a sua veste de linho com os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Subtítulo: a lei da oferta de cereais. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. O sacerdote pegará um punhado da oferta, isto é, da melhor farinha da oferta de cereais com azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar como um memorial, de aroma agradável ao Senhor. E Arão e seus filhos comerão o restante dela. Eles a comerão sem fermento, e em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Ela não será assada com fermento. Eu lhes tenho dado isso como a sua porção das minhas ofertas queimadas. É coisa santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens entre os filhos de Arão comerão dela, como a sua porção das ofertas queimadas ao Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações. Tudo que as tocar se tornará santo. Subtítulo: a oferta da consagração dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão ou um de seus filhos for ungido, esta é a oferta que deverá oferecer ao Senhor: a 10ª parte de uma efa, da melhor farinha, como na oferta de cereais contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Ela será feita com azeite, numa assadeira. Tu a levarás bem misturada, e apresentarás a oferta de cereais em pedaços cozidos como aroma agradável ao Senhor. Entre os filhos de Arão, o sacerdote for ungido em seu lugar, também a oferecerá. Como estatuto perpétuo, ela será totalmente queimada ao Senhor. Assim,
Toda a oferta de cereais dos sacerdotes será totalmente queimada. Não poderá ser comida. Subtítulo: A lei da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se sacrifica o holocausto, se sacrificará a oferta pelo pecado, diante do Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo, e quando o sangue dela for aspergido sobre uma roupa, tu a lavarás em lugar santo. Mas a vasilha de barro em que ela for cozida será quebrada, e se for cozida em uma vasilha de bronze, esta será esfregada e lavada com água. Qualquer homem entre os sacerdotes comerá dela. É coisa santíssima, mas não se poderá comer nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é levada para a tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo. Ela será queimada no fogo.